Inclusive, eu chamar o Cristiano Beraldo, que tem uma questão que envolve a maneira como integrantes do governo têm administrado essa crise. Viu, Beraldo? Muitos fazem a seguinte leitura, que esses integrantes do governo estão adotando a estratégia de apontar o dedo para a administração anterior. Olha, foi a gestão de Jair Bolsonaro que permitiu que isso tivesse acontecido. Foi na nossa administração que a Polícia Federal identificou esse caso. Trata-se de uma Polícia Federal independente. Enfim, vários aspectos para a gente identificar aqui. Daqui a pouco eu vou te chamar o Dávila, mas o Dávila está fazendo um ajuste aqui na altura da cadeira. Daqui a pouco o Dávila entra nesse papo. Você, Beraldo, a estratégia de comunicação e de defesa também, de apontar o dedo para a administração anterior e falar que a culpa foi de Jair Bolsonaro e seus assessores. De fato, eles têm razão. A Polícia Federal ela é tão independente que colocou na cadeia boa parte dos integrantes do governo que foram pegos roubando, assaltando os cofres públicos nos escândalos do Mensalão e do Petrolão. A Polícia Federal é, sim, uma instituição independente, faz um trabalho muito importante e bem feito na maioria dos casos. É como toda grande instituição, ali denúncias eventuais e coisas que são questionadas aqui e ali, mas no geral a Polícia Federal merece o nosso respeito e o nosso aplauso. Pois bem, o trabalho que eles fizeram agora para detectar essa fraude bilionária, ela demonstra que isso é algo que foi sendo costurado ao longo do tempo, que se acelerou de uma forma muito violenta na gestão atual, mas fraude em INSS sempre existiu. Nós temos ali, o Dávila sempre traz esse exemplo, o caso da Georgina de Freitas, que já na década de 90 assaltava os cofres do INSS. Então, dizer uma coisa, isso acontecia, não assim, acontecia. O desafio da gestão pública é não deixar que aconteça, é descobrir e punir, que é diferente de uma ação em que o ministro foi informado, tanto o ex-ministro como o ministro atual, e nada fizeram para acabar com esse absurdo, porque não tem justificativa plausível para aquele que quer defender o interesse do aposentado para justificar um débito automático na aposentadoria antes de chegar nas mãos do aposentado para financiar uma associação, seja ela qual for. Então, eu, inclusive, faria diferente. Essa história de que não, a associação tem que provar se o aposentado pediu ou não pediu, não. Tem que provar se o aposentado utilizou alguma coisa que a associação prometeu a ele. Por que dizer que chegou ali na porta de um mercado, pegou um aposentado desavisado e fez ele assinar um pedaço de papel que ele sequer entendeu o que era? Isso é muito fácil. Eu quero saber se o aposentado, que na esmagadora maioria das vezes sequer sabe o que foi prometido em termos de serviço, então tem que provar se o serviço foi prestado. Em algum momento a associação prestou serviço, assistência, auxílio ao aposentado. Se não prestou, estorna tudo, acabou, e vai cobrar dessa associação sem vergonha que fica achacando aposentado por aí. É tão simples quanto isso. Agora, falando do outro governo, do governo anterior, o governo de Jair Bolsonaro, aí nós precisamos fazer um registro de uma declaração feita por Jair Bolsonaro dizendo que ele acabou com a Lava Jato porque não havia corrupção no governo. Só que a estrutura da máquina pública não pode ser tratada de forma tão simplória como ele tratou. A corrupção na máquina pública é algo que precisa ser combatido de forma permanente, porque permanentemente há pessoas se reunindo para roubar dinheiro público. Isso é um dado concreto. Se havia desvio no INSS, como houve desvio no auxílio emergencial, e certamente houve desvio em outros lugares, isso é da natureza do serviço público estar permanentemente vigilante.
e jamais tomando para si uma certeza que é impossível de se ter. Essa é a crítica que precisa ser feita, porque a Operação Lava Jato faz muita falta ao Brasil. E aqueles que foram presos pela Operação Lava Jato estarem hoje não apenas nas ruas, mas estarem no governo, nas posições de estrelato do empresariado, dando risada da nossa cara, isso, além de humilhar o povo brasileiro, passa um recado muito ruim. O recado de que o Brasil é dos ladrões, o Brasil é dos corruptos, o Brasil é dos sonegadores, o Brasil é dos safados, o Brasil é dos criminosos. Porque foi isso que conquistaram ao acabar com a Operação Lava Jato e colocar corrupto na rua. Pois é, deixa eu chamar o Dávila também para analisar a questão que envolve a adoção de uma comunicação nesse momento, após a divulgação do vídeo de Nicolas Ferreira. Dávila, a ministra da Articulação Política, Gleisi Hoffmann, foi questionada no dia de hoje por jornalistas e ela disse que as entidades investigadas teriam começado a atuar durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, rebateu a oposição, enalteceu a Polícia Federal, dizendo que a Polícia Federal é independente, que por essa razão que as investigações avançaram e conseguiram desbaratar esse esquema, enfim. E aí a gente consegue identificar, talvez, o tom que deve ganhar as redes nas próximas semanas, né? E aí muita gente teme que a discussão sobre quem é o pai da criança, ou o ovo e a galinha, fique maior do que a necessidade de investigar, entendeu? Porque é preciso se debruçar, identificar quem são os responsáveis e ressarcir aqueles que foram prejudicados. Mas muitos começam a identificar que talvez uma guerra de narrativas também ganhe a imprensa e as redes sociais. Renato, essa guerra de narrativas, o derrotado nós sabemos, é o governo, porque os fatos são claros. Como explicar, por exemplo, que esse esquema começou em 2016, no governo Dilma Rousseff? Como explicar que depois da reforma trabalhista em 2017, essa turma da esquerda começou a descobrir um jeito para colocar dinheiro de volta nos sindicatos, porque o imposto sindical havia acabado, acabou o caixa, acabou o dinheiro fácil. E aí começaram os desvios aonde? No INSS. Para quê? Para suprir o caixa de sindicatos que perderam a boquinha livre, que era o imposto sindical. Depois, como explicar que em 2019, quando o governo Bolsonaro detectou a fraude e tomou medidas como a medida provisória apresentada em 2019 para frear esse assalto que era o desconto indevido dos aposentados para essas associações, essa iniciativa foi vetada pelos partidos de esquerda. Os partidos apresentaram 19 emendas para enterrar a medida moralizadora. E aí, como bem mostra o vídeo do deputado Nicolas Ferreira, entra o governo Lula 3 e o que acontece? É uma curva exponencial como cresce o roubo, os descontos indevidos. E agora descobrimos mais um, que não é um probleminha, é um elefante na sala, que é o desvio de 90 bilhões de reais dos consignados. Ou seja, não tem como jogar a culpa em governos passados. Segundo ponto, achar culpado é uma maneira infantil de tentar resolver a situação. Governo responsável faria o contrário, assumiria o que ocorreu e estaria adotando medidas urgentes para estancar o roubo, para punir os culpados, para melhorar a governança e a fiscalização, para que esses escândalos do INSS não se tornem recorrentes, como é no Brasil. Nada disso foi anunciado até o momento. Há uma tentativa de guerra de narrativa para culpar também governos passados. Sim, houve roubo nos governos passados, mas a curva exponencial do roubo, o roubo fez assim, ó, foi neste governo, foi nos últimos 2 anos. E para isso, não dá para a narrativa encobrir os fatos, as evidências, a verdade. Pois é, chama a Mota para trazer também suas impressões sobre
narrativas e defesas que acabam sendo feitas por integrantes do governo. Há quem classifique que isso seria uma cortina de fumaça, você perde o foco naquilo que é realmente importante e aí teorias e teses acabam surgindo para apontar culpados. Mas há indícios de que o esquema teria começado no ano de 2016. Há, inclusive, muitos veículos que fizeram, inclusive, uma linha do tempo. Eles não pararam em outras administrações, né, de outros partidos, Michel Temer, Jair Bolsonaro. Mas houve um crescimento absurdo, fora do comum, de 2023 para cá. Vou chamar o Mota para trazer também as impressões sobre essa guerra de narrativas quando a gente olha para as fraudes no INSS. Mota? Eu fico pensando quantas pessoas no Brasil caem nessa narrativa. Eu acho que deve ter 5 ou 6 em algum lugar remoto. São pessoas cuja memória sobre o que aconteceu no Brasil nas últimas décadas foi completamente apagada. Ontem eu falei aqui, dei uma pequena linha do tempo. Em 2019, salvo engano, foi aprovada uma MP que obrigava aos sindicatos, associações, a comprovar todos os anos o desconto. Todos os anos o aposentado tinha que autorizar de novo. Depois, o Congresso Nacional aprovou uma mudança que ampliava esse prazo para 3 anos com mais um opcional, ou seja, 4 anos. Não era mais de ano em ano, era de 4 em 4 anos. Essa mudança foi aprovada pelo Congresso Nacional. E depois, 1 ano e pouco depois, caiu esse requisito, caiu tudo. Então não era mais preciso revalidar. Esse escândalo que hoje assusta o Brasil, mais uma vez deixa o brasileiro revoltado e indignado, ele realmente está aí há muito tempo. Ele é resultado da colaboração de muita gente. E seria muito bom se essas pessoas todas explicassem o porquê. Seria muito bom se todo mundo que votou no Congresso Nacional para aprovar essa extensão para 3 anos, 4 anos e depois o fim da necessidade de revalidação, explicassem por que fizeram isso. Qual é o benefício de acabar com a revalidação? Para que isso, o que isso facilitou? Qual foi a conveniência disso? Seria muito interessante ouvir isso. A gente não pode cair na abordagem simplista de achar que um esquema com essa complexidade e essa desfaçatez, porque não era uma coisa feita às escondidas que ninguém sabia, todo mundo estava vendo, os aposentados estavam reclamando de uma pesquisa que foi feita, salvo engano, pela CGU ano passado, verificou que de cada 100 aposentados que sofriam desconto, 97 disseram que não autorizaram. Assim, que isso parece uma daquelas minisséries de ficção científica, do mundo bizarro, um mundo virtual paralelo. Uma coisa dessas não pode acontecer. Se aconteceu, é muita, mas muita gente que tem que dar explicação agora. Quando nós abrimos a edição de hoje, eu destaquei, os nossos comentaristas também, que esse vídeo já tinha acumulado 90 milhões de visualizações e agora a produção acaba de me atualizar, né? Passados 43 minutos do programa no ar, mais 6 milhões de visualizações somadas àquele universo de 90 milhões. Então, estamos caminhando para um vídeo que terá certamente mais de 100 milhões de visualizações dentro de algumas horas. E aí é preciso também considerar quais podem ser as medidas que os parlamentares, principalmente da oposição, devem tomar nos próximos dias em relação ao episódio do INSS. Chamar o Cristiano Beraldo, porque a gente trata da necessidade de uma apuração também no âmbito do legislativo, né? Uma comissão parlamentar de inquérito ou a comissão parlamentar mista de inquérito, a CPMI, e esses são instrumentos muito conhecidos, né, Beraldo? Apesar de muita gente também torcer o nariz para esse tipo de mecanismo, pois entendem que não se chega a um consenso sobre as apurações e aí, naturalmente, muitos políticos se aproveitam daquele espaço para tratarem de outras questões. Muitos procuram também os seus próprios cortes, né, falas de efeito, falas ali contundentes durante a sessão para
usar aquele recorte para as redes sociais. Quais são os cuidados também os parlamentares devem ter com uma investigação que é feita no Congresso Nacional, uma CPI ou uma CPMI, hein, Beraldo? Peniato, os parlamentares têm a obrigação de estudar o regimento, entenderem o seu papel numa CPI que trata de um assunto tão importante, tão caro aos brasileiros como esse. Porque não é apenas o problema dos aposentados. Você tem dezenas de milhões de pessoas que hoje trabalham recolhendo as suas obrigações junto ao INSS para que no futuro possam se aposentar. E essas pessoas rapidamente se transformam de fonte de receita para o INSS em alvo de roubo, falcatrua, forçação de barra em crédito consignado e por aí vai. É do interesse dessas pessoas que esse escândalo seja esclarecido e que os envolvidos sejam conhecidos e punidos. Essas CPIs, elas acabam sendo um palco onde tudo pode acontecer. A gente tem alguns episódios que, às vezes, num depoimento, uma pessoa que, de repente, foi ali chamada e fala alguma coisa, dependendo da pergunta, a pessoa pode se expor, não está preparada para responder. Tudo pode acontecer. Aliás, eu lembro um episódio que houve, mas se não me engano foi no Conselho de Ética, quando o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi ali responder perguntas, isso na época da Operação Lava Jato, e, por fim, a deputada do Rio de Janeiro, se não me engano, Clarice Garotinho, fez uma pergunta sobre ele ter ou não dinheiro no exterior. E com a resposta que ele deu, foi uma resposta mal dada, acabou servindo de base para que ele perdesse o mandato, porque ficou ali constatado que ele mentiu no Conselho de Ética e, por isso, deu causa à sua cassação. É claro que tudo pode acontecer e tudo pode ser evitado, depende da circunstância. Mas se não forçarmos para que as coisas aconteçam, aí fica muito fácil para os adversários do Brasil. Isso não pode acontecer. A oposição tem que ter consciência da sua responsabilidade nesse momento. Exatamente. E o Beraldo bem destacou, deputados e senadores precisam, claro, sempre fazer a lição de casa, estudar o regimento, saber exatamente qual é a finalidade de uma comissão parlamentar de inquérito. Você, Dávila, já acompanhou muitas CPIs, né? Muitas CPIs que conseguiram identificar coisas importantes a respeito de irregularidades, casos de corrupção e por aí vai, mas também muitas que você poderia jogar na lata do lixo, né? Assim, não serviram de absolutamente nada. Sempre tem esse risco, né? É verdade. Tem sempre o risco do sensacionalismo. E com rede social, todo mundo quer fazer o vídeo curtinho, a grande sacada para distribuir na rede social. Isso pode ter efeito nenhum numa CPI. Então é preciso, como bem disse o Cristiano Beraldo, conhecer bem o regimento, saber utilizar as ferramentas, as armas da política para que essa CPI ajude a desvendar esse escandaloso roubo do INSS. O segundo ponto é que, paralelamente a uma CPI no Congresso Nacional, continuarão as investigações na Polícia Federal, as investigações também da Controladoria Geral da União, as investigações do Tribunal de Contas da União. Tudo isso vai continuar andando em paralelo. Então, esses órgãos de fiscalização, de investigação, continuarão a cumprir o seu papel. A CPI é apenas mais um instrumento político para trazer a evidência desse roubo e aumentar a conscientização da população. Então, são coisas paralelas e elas precisam ocorrer ao mesmo tempo para que nós possamos, de uma vez por todas, resolver estes assaltos à Previdência Social, ao INSS, que não é a primeira vez, como nós já falamos aqui várias vezes, nós tivemos escândalos gigantescos, como lá em 1991 da Georgina de Freitas, que ela roubou o equivalente a 50% do orçamento do INSS. Então, e outra coisa, não mudou muito não, é mais ou menos a mesma lógica daquele tempo. Ou seja, toda vez que você tem um problema recorrente de corrupção no governo, significa que não foi feita a lição de casa de como apurar, fiscalizar, controlar e punir
os culpados. Pois é, agora, Mota, eu tenho acompanhado a manifestação de alguns integrantes do governo e até parlamentares da base governista, e eles defendem que essas apurações e investigações ocorram no âmbito da polícia, Polícia Federal, órgãos de controle como fiscalização e controle, como bem lembrou o Dávila, TCU, CGU, também na Justiça, a depender do avanço disso, e que essa apuração não deveria acontecer no Congresso, no âmbito do Congresso Nacional, por deputados e senadores, porque, segundo a avaliação desses governistas, isso iria paralisar a agenda. Talvez não seja esse o receio, né? Talvez queiram se afastar disso por razões óbvias. Mas tem essa questão que envolve a agenda de prioridades, né? Diante de um escândalo como esse, tem que priorizar isso daí? Mota, só um parênteses. A produção acaba de me informar, decisão do Banco Central, Copom, aumento da taxa de juros, 0,5 ponto percentual, e agora a taxa está em 14,75% ao ano. Então, mais uma elevação da taxa Selic pelo Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, um acréscimo de 0,5 ponto percentual, inclusive maior patamar em quase 20 anos, hein? 14,75% ao ano. Jovem Pan em cima da notícia, decisão do Copom. Bom, a gente segue fazendo um giro com isso? Tá bom. Então você, Dávila, já era uma bola cantada, os economistas apontavam justamente para uma elevação, só que desta vez 0,5 ponto percentual. Mas é uma taxa expressiva, hein? Quando a gente alcança uma taxa de juros a maior em quase 20 anos. Caniato, é o reflexo de um orçamento que virou peça de ficção, que, na verdade, o gasto extra-orçamentário hoje quase que compete com o orçamento. Então, como o orçamento não é mais um parâmetro para mensurar o gasto público, todo mundo agora só olha para um indicador: o tamanho do crescimento da dívida pública em relação ao PIB. Esse é o único número confiável, porque se você tirar dinheiro do orçamento, ou extra-orçamento, ou de qualquer outro lugar, vai aparecer na dívida pública. E a dívida pública brasileira vem crescendo a um ritmo alucinante. Já estamos aí próximo de 80% do PIB com a dívida pública. E a tendência é crescimento. Mostra a irresponsabilidade fiscal do governo, a sua incapacidade de fazer cortes nas despesas públicas, de tentar resolver a questão da dívida pública somente aumentando receita. E sabe o que é aumentar a receita? Meter a mão no nosso bolso e aumentar os impostos. Essa fórmula não funciona, a dívida cresce, o Brasil perde credibilidade, afugenta investimento. E mais, Caniato, hoje o orçamento da nação é de 2,3 trilhões de reais. Nós gastamos 1 trilhão de reais, metade do orçamento, só para pagar juros e encargos da dívida. É o retrato da irresponsabilidade fiscal do governo. Copom elevando a taxa Selic para 14,75% ao ano, uma alta de 0,5 ponto percentual. Agora a gente volta para o tema que nós tratávamos, as questões que envolvem as apurações e investigações para a fraude no INSS, e eu perguntava para o Mota sobre a maneira como alguns parlamentares da situação, da base governista, atuam para evitar que uma CPMI avance. Eles argumentam que as investigações já ocorrem no âmbito da polícia, órgãos de fiscalização e controle, CGU, TCU. Não há necessidade de nós, deputados e senadores, também façamos uma investigação por aqui. Isso iria paralisar a agenda do Congresso Nacional, que tem muitas coisas prioritárias para tratar. Você, Malta, como avalia esse movimento quase de autodefesa, né? Eu discordo dessa posição, Caniato. O Estado brasileiro realmente tem uma abundância de órgãos de fiscalização e controle. Esse é um dos passatempos preferidos do Estado brasileiro: fiscalizar, regulamentar, controlar. Apesar dessa abundância de agências, de tribunais, de controladorias, né, de corregedorias, apesar disso, aconteceu esse escândalo do INSS durante anos, à vista de todos. Então é evidente que tem alguma coisa errada aí.
é evidente que é um problema que transcende, ultrapassa esses órgãos de fiscalização e controle. É evidente que é um problema político. É evidente que alguma coisa tem que ser corrigida nesse arcabouço institucional do Brasil, porque esse não é o primeiro escândalo. Esse não é o 10º escândalo. Este não é o 30º escândalo. Esse eu nem sei qual é o número desse escândalo na fila de escândalos que a gente já descobriu desde que eu comecei a acompanhar a política do Brasil. Então, é evidente que alguma coisa precisa ser feita. Eu acho que uma CPMI, além de tudo, é uma excelente oportunidade para o Congresso Nacional mostrar que está vivo. Com a CPMI, o Congresso Nacional pode dizer em alto e bom som: ainda estamos aqui.